Na Inglaterra, em 1755, Joseph Black reconheceu o magnésio como sendo um elemento. Já em 1888, Sr. Dunphy Davy isolou eletroliticamente o metal de magnésio puro a partir de uma mistura de magnésia, que era um óxido de magnésio, e óxido de mercúrio. O químico francês Anthony Bussy escreveu outro método de preparo em 1831. Os Estados Unidos, naquela época, era o maior fornecedor mundial desse metal, fornecendo 45% da produção mundial até 1995. Hoje, a participação de mercado dos Estados Unidos é de apenas 7%. Já a partir de 2005, a China assumiu o papel de principal fornecedora, com 60% da participação no mercado mundial. Para isolar o metal, a China depende quase completamente do chamado processo PIRIGEON, no qual o óxido de magnésio é reduzido a altas temperaturas com silício. O magnésio é o terceiro elemento mais abundante dissolvido na água do mar. De cor branca prateada, é classificado como metal alcalino, terroso, e não é encontrado como metal livre na natureza. Seu símbolo químico é Mg, número atômico 12, e é o oitavo elemento químico mais abundante na crosta terrestre, sendo um metal muito leve e resistente. Já o nome magnésio tem uma origem grega para um distrito chamado Magnésia, na Tessália. O elemento que é sempre combinado com os outros elementos na natureza é encontrado em depósitos de mais de 60 minerais. Destes, apenas a dolomite, a magnesite, a brucite, a carnalite, o talco e a alvina são de importância comercial. Como membro da série de metais alcalinos terrosos, o magnésio está no grupo 2, o antigo grupo 2A da tabela periódica, entre o berílio e o cálcio. Além disso, é colocado no período 3, imediatamente após o sódio. O magnésio alimentar é um metal bastante forte e leve. 2/3 da densidade do alumínio é ligeiramente manchado quando exposto ao ar, embora ao contrário dos metais alcalinos. O armazenamento em um ambiente livre de oxigênio é desnecessário, porque o magnésio é protegido por uma camada fina de óxido que é bastante permeável e difícil de remover. Como o cálcio, o magnésio reage com a água, a temperatura ambiente, embora seja muito mais lentamente que o cálcio. Quando é submerso em água, bolhas de hidrogênio começam a se formar, quase imperceptíveis na superfície do metal. Mas o metal em pó reage muito mais rapidamente em temperaturas mais altas. A reação ocorrerá mais rapidamente. O magnésio é um metal altamente inflamável, que é fácil de inflamar quando em pó ou raspado em tiras finas. Uma vez incendiado, é difícil de extinguir, podendo queimar tanto quanto o nitrogênio, formando um nitreto de magnésio, como dióxido de carbono, formando óxido de magnésio e carbono. Ele queima a uma temperatura de aproximadamente 2.500 K ou 2.200 graus Celsius ou 4.000 Fahrenheit. A temperatura de autoignição do magnésio é de aproximadamente 744 K, 473 graus Celsius e 883 Fahrenheit. Quando queima no ar, o magnésio produz uma luz branca brilhante. Essa propriedade foi aplicada nos primeiros dias da fotografia, quando o pó do magnésio, o pó de flash, foi usado como fonte de iluminação. Mais tarde, a fita de magnésio foi usada em lâmpadas de flash eletricamente inflamadas. Em sua forma iônica, o magnésio é um dos elementos mais essenciais para todos os organismos vivos conhecidos. Seus sais, portanto, são usados como aditivos em alimentos e fertilizantes. Quando ligado com um alumínio, é amplamente utilizado para fazer latas de bebidas, aviões e mísseis. A luz branca brilhante produzida pela queima de magnésio era muito usada em flash de câmeras fotográficas e fogos de artifício. Já o óxido de magnésio é usado para o revestimento de fornos.
O hidróxido, na forma de leite de magnésia, é um laxante antiácido e seu sulfato, sal de Epsom, é usado na medicina. O carbonato de magnésio é utilizado em composições de tijolos, pisos, proteção contra fogo e extinção de incêndios. O magnésio protege nosso DNA. Estudos têm mostrado que a síntese do DNA é retardada por magnésio insuficiente. O DNA é o código hereditário do corpo, usado na construção de proteínas e na reprodução de células. As células do nosso corpo são constantemente substituídas por células totalmente novas. Vários tipos de células mudam em várias taxas, com a idade média de uma célula no corpo em torno de 7 anos. Portanto, a particularidade essencial no nosso DNA permanece estável, evitando anomalias que podem impactar negativamente a função celular. A estabilidade do DNA depende, em parte, do magnésio. O magnésio não apenas estabiliza a estrutura do DNA, mas também funciona como um cofator no trabalho de reparo de danos no DNA por mutagênios ambientais. Combinado com ATP, o magnésio também ajuda na produção saudável do RNA, responsável por ler o DNA e produzir proteínas usando o nosso corpo.